Fala, meus amigos apostadores, todo mundo feliz hoje com a estreia do livro, veio tudo e veio todas as dicas que a gente enviou também lá no nosso grupo gratuito, tanto os impedimentos quanto os cartões. Cartões, aliás, que foi uma dica do SharesBet, Luiz Henrique, aluno meu e também parceiro, que eu convidei para poder passar para vocês as dicas hoje do Brasileirão. Então a gente vai ter uma novidade aqui no canal, que é análise em conjunto, dois apostadores trazendo as melhores dicas para vocês, e eu quero fazer collab com vários outros tipsters para trazer para vocês aqui cada vez mais conteúdos, cada vez mais visões diferentes para auxiliar vocês nas suas bets, beleza? Hoje a gente vai ter as análises da Premier League, de todos os jogos e também do Brasileirão da Série A, finalizações e aquele bilhete que vocês gostam. Então já soca o dedo aqui no like. Vamos de meta então, né? Pelo menos 100 likes e vou ser modesto, tá? 25 comentários. Comenta aí qualquer coisa pra gente poder bater essa metinha aqui e trazer para vocês cada vez mais conteúdos, tá? Dicas deste final de semana depois da vinheta. A melhor estratégia para entrar em campo é ter visão de jogo. Mas com tantas opções de bets, fica difícil escolher a melhor. É por isso que eu uso a conta VPAG. Uma conta completa, segura e sem impedimentos para que você deposite e saque como e quando quiser. Pix com cashback, onde suas transferências têm até 1% extra em suas apostas. É isso mesmo, fez o Pix e saiu na frente. É mágico que isso, né? Amigão. É o seu dinheiro em movimento. Peça seu cartão sem burocracias e faça compras em lojas físicas e online. Com o VPAG é fácil e você ainda ganha pontos a cada transferência para trocar por prêmios incríveis. Vem pra VPAG, a conta digital do apostador. Vamos embora, pessoal, começar com vocês aí com as dicas da Premier League. 8h30 a gente já tem o que tende a ser um jogaço, tá? Inclusive vai ter uma Big Odd no final desse vídeo para este confronto aqui de Aston Villa e Newcastle. O Aston Villa, ele ficou de certa forma frustrado, né? Porque ele dependia só de um empate para poder ir para a Liga dos Campeões. Ele acabou perdendo o confronto e viu adversários que estavam perto aí também perder. O próprio Newcastle também tropeçou, mas ficou com a vaga, e o Chelsea conseguiu vencer o Nottingham. O curioso também é que o gol do Aston Villa, que daria classificação, foi mal anulado. Então o Aston Villa chega aqui um pouco triste por conta disso, mas vai estar na Europa League, que é a especialidade do seu treinador, na Emery, que já venceu, se não me engano, 3 vezes a competição. A janela de transferências do Aston Villa ela não foi muito agressiva. O time ele tem algumas restrições financeiras, porque ele está meio que no cap do que ele pode poder pagar, e por conta disso, né, o time não se reforçou tanto, e ele focou em manter as principais estrelas, o próprio Emiliano Martinez, McGinn, Oli Watkins, permaneceram no clube, e é algo muito importante, né? Já que os principais jogadores foram mantidos nesse time. E é um DNA de um time muito forte, de um elenco muito robusto. Então saem jogadores e entram jogadores, e o Aston Villa segue rendendo em alta rotação. Não à toa, a folha salarial do Aston Villa é das mais altas de toda a Premier League. Eu quero destacar alguns jogadores aqui que fizeram temporada passada muito boa. Um deles, o Rodgers, cara, jogou muita bola, e o Tielemans, esse acho que foi o principal jogador do Aston Villa. O Camará também é um meio-campo poderoso, junto com o McGinn, Malen na direita e o Oli Watkins comandando o ataque, tá? Eu acho que o time vai sentir falta do Leon Bailey, deve ser negociado aqui, e é um jogador interessante, mas como eu falei, é um elenco muito robusto, e o Aston Villa é favorito hoje, ligeiro favorito diante do Newcastle. O Newcastle, nos jogos amistosos aqui, não se saiu tão bem, e eu, para ser sincero, tô um pouquinho receoso em relação a essa equipe. Eu conheço o Newcastle e sei das qualidades, mas estou um pouco receoso, porque é um projeto que tem titubeado, né? O Newcastle, que é um novo bilionário aí do cenário europeu, ele chega para este confronto aqui já após alguns anos sem conseguir se firmar como realmente um grande contender ao título. Ele não fez uma temporada passada muito forte, deu algumas titubeadas, ora ele fazia uns jogos muito fortes, horas não, e o mercado de transferências foi uma pancada, né? Porque ele tentou contratar vários jogadores e acabou não conseguindo, né? O time foi tentar contratar
contratar o Sesco, ele acabou indo para o United, tentou contratar o Ekitike, que foi para o Liverpool, e vários jogadores que o Newcastle sondou acabaram indo para os adversários. Inclusive o time está com um imbróglio em relação ao Alexander Isak, seu principal jogador, o atacante sueco, que está forçando saída para o Liverpool, e ele disse que não vai jogar se não for negociado, e ele não fez pré-temporada, e ele está provavelmente fora aqui deste confronto. Apesar disso, o elenco do Newcastle, ele tem bons jogadores. Eu sinto um pouco de falta de profundidade, mas tem alguns jogadores aqui de muita qualidade, né? O próprio Bruno Guimarães fez uma temporada absurda. O Anthony Gordon cresceu muito de produção. As chegadas do Murphy também foram bem interessantes. O Barnes pela direita. E agora tem o Elanga aqui comandando a esquerda, né? Ele que era do Nottingham aqui, tá na esquerda do Newcastle e é um jogador interessante, tá? Eu acho que o Aston Villa ele é ligeiro favorito assim para este confronto. Essas linhas aqui são justas. E o que eu mais gosto aqui, pessoal, é o mercado de gols, tá? O Newcastle, ele tem um DNA ofensivo muito forte, uma defesa boa também, com o próprio Shire Burn, inclusive eles podem contribuir ofensivamente. O Aston Villa também tem uma defesa forte, mas é o ataque que eu mais gosto. Esses dois times têm muito poderio ofensivo, capacidade de criação, transições rápidas. Então é um confronto aqui que eu espero pelo menos 2 gols. Podem ser tanto 2 gols do Aston Villa, quanto eventualmente um gol para o Aston Villa e um gol para o Newcastle. Confronto parelho aqui com mais de 1.5, acho que é o mais indicado aqui para este primeiro confronto, tá? Se tivesse um pouquinho mais alto o empate no do Aston Villa aqui, ia nele, mas tá perto de 1,50 e aí fica um pouquinho complicado, beleza? No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Brighton recebendo a equipe do Fulham e eu tô com uma expectativa interessante aqui em relação ao Brighton para essa temporada. O Brighton, que na temporada passada foi um dos times que mais sofreu com lesões. O Brighton ele foi minado assim completamente, inclusive na temporada anterior essa também tinha sido muito minado, mas assim, foi demais, sabe? Foi algo que perdura até para essa própria temporada. Tanto é que o Solimar segue como baixa, Lamptey, o Enciso que deve ser negociado e o Hinsonwood, vários jogadores desse time do Brighton que ficaram fora durante boa parte, que seguem como baixa. Apesar disso, o time trouxe alguns jogadores interessantes para poder compor o seu elenco. Tem o Mitoma que fez uma temporada muito boa no lado direito. E a posição do ataque está constando aqui que vai jogar o Rutter. Mas até porque o Ferguson foi negociado também, né? Então o Brighton tem algumas novidades, mas principalmente no setor defensivo para deixar ele mais competitivo. O próprio Dunk que ficou como baixo durante boa parte. Então eu tô com esperança aqui de um Brighton fazer jogos como ele fez jogos muito bons em outras temporadas. É um time que já tem um DNA imposto pelo seu técnico, que manteve mesmo após a saída, um time que consegue muitas remontadas, faz jogos muito ofensivos, mas que podem sentir aqui a ausência do João Pedro, né, o atacante que foi negociado junto ao Chelsea, jogador muito interessante aqui e que com certeza vai fazer falta, tá? A dúvida principal aqui está em relação ao Baleba. Ele foi o grande craque do Brighton na temporada passada, sondado aí por todos os times, e é um cara realmente muito craque de bola neste meio campo. O Andigra foi negociado, me fugiu agora com quem, mas a gente vai falar aqui porque é um bom jogador também, tá? Do outro lado a gente tem o Fulham, que é muito bem treinado. Acho que essa é a grande tônica desse time do Fulham. É um time bem treinado, mas é também um time com limitações. O Fulham, ele já é um time de Premier League estabelecido, tá? E ele tem, como eu falei, no seu treinador e no DNA do seu time, uma estrutura muito forte. O Raul Jimenez e o Rodrigo Muniz são 2 bons atacantes, são jogadores de gabarito. Tem o Andrés Pereira também. Rodrigo Muniz, que aliás está sendo sondado aí por outros clubes. As estreias do Fulham em Premier League não têm sido muito animadoras, né? O time só venceu uma das últimas 8 estreias, com 3 empates e 4 derrotas. Ao contrário do Brighton, que venceu os últimos 4 confrontos. Pessoal, eu gosto aqui do handicap menos 0,25 do Brighton diante do Fulham. Acho que o Fulham vai ter um pouquinho de problema nessa temporada. O time tá com... A temporada de contratações foi muito pouco animadora, apostando no elenco que fora de casa tem algumas dificuldades. O Brighton não viés de melhora muito grande. Eu gosto da chance do Brighton aqui. Esse menos 0,25 acho que deixa a gente bem defendido neste confronto, beleza? Seguindo em frente, a gente tem o Sunderland contra a equipe do West Ham. Sunderland tem uma das histórias mais incríveis, né? Pelo limbo que ficou essa grande equipe, acho que 3 ou 4 anos na terceira divisão. Surgiu aquela série que é muito foda. E aí, ano passado, eles não eram nem cotados para poder subir.
e aí o time sobe de uma maneira incrível também, como só os melhores roteiristas conseguiriam traçar, e o Sunderland fez uma janela de transferências aqui bastante ousada, e o próprio Andigra tá lá, né, que eu comentei do Brighton, o Maeneda na frente, Taib, o Xhaka, que veio do Leverkusen, Diarra, ou enfim, jogadores experientes que podem dar uma rotação boa para essa equipe. Mas o que a gente tem visto das equipes que sobem da segunda para a primeira divisão inglesa é uma dificuldade muito grande. Não à toa, ano passado, todos os times que subiram foram os times que caíram. Então o Sunderland, juntamente com o Burnley e Leeds, chegam como os cotados ao rebaixamento. Mas o Sunderland, como eu falei, ele pode animar os seus torcedores e fazer uma campanha bastante digna, tá? Ele joga num esquema de 4-3-3, bom poderio ofensivo, mas os jogos de pré-temporada não foram muito animadores. Do outro lado a gente tem o West Ham, e o West Ham acho que é a grande incógnita deste campeonato, porque potencial esse time tem. Mas é o time que eu acho que mais frustrou os seus torcedores em relação à janela, porque ele fez uma janela muito agressiva, onde ele trouxe o Füllkrug, trouxe o Ward-Prowse, trouxe vários jogadores e o time simplesmente não correspondeu, tá? Nessa temporada chega o Callum Wilson, vindo do Newcastle, Somerville, outro jogador interessante, Paquetá, agora absolvido, podendo jogar, ainda tem o Edson Alves, tem também o Salsic e tem o Diouf, que chegou do Slavia Praga e fez uma boa temporada e é uma aposta desse time, tá? Um jogador bem interessante, atuando pela ponta esquerda. Como eu falei, o West ele tem bastante potencial. Nas próprios jogos de pré-temporada que ele fez 2 bons jogos. Então eu acho que o Newcastle pode render, o West Ham pode render mais, mas foi um dos piores times na temporada passada jogando fora de casa. Isso me deixa com um pé atrás assim tremendo, tá? Eu acho que esse jogo pode descambar em gols, embora também possa ser um pouco mais pegado. Eu tô com tanta dúvida nesse jogo, porque eu vejo potencial no Sanders, mas tem essa questão na segunda divisão. Eu acho que o West Ham pode ganhar, mas tem esse retrospecto ruim da temporada passada, que eu acho que o empate aqui é a melhor dica. Então se você tiver uma moedinha aí, meia unidade, 0,25, joga no empate, que esse jogo vai ficar 1-1. E eu vou usar esse confronto aqui mais para poder pegar informação mesmo do que qualquer outra coisa, tá? A gente tem agora o Tottenham recebendo o Burnley, e o Tottenham já logo de cara já foi decepcionante, né? Como foi praticamente toda a temporada passada. O Tottenham fez um movimento muito arriscado, porque ele praticamente abriu mão da Premier League, e caísse em 4, o Tottenham seria um dos rebaixados, né? Tamanha horripilante foi a campanha, mas o time desfocou justamente para poder focar na Europa League, e ele acabou se saindo campeão. Ele quase ganhou da Supercopa do PSG, mas a Supercopa não tem pagamento antecipado, então os 2 gols aqui não serviram muito. O time vai ter ainda alguns desfalques muito relevantes, já que o Maddison vai perder praticamente toda a temporada, o Kulusevski começa também a temporada lesionado, o Dragusin também, e também o Takai, além do Son, que foi negociado. Então, assim, o Tottenham chega muito modificado para esse confronto. Vai ter a estreia do Kudus, que veio junto ao West Ham, Dominique Solanke, que tende a fazer uma temporada um pouco melhor, se firmar, porque ele não foi bem na temporada passada, passou um bom tempo lesionado também. E vai ter o Sarr na direita, jogador interessante, Palhinha, que tende a ser um bom jogador de criação também nesse meio campo. Estou com bastante esperança em relação às atuações do português, que veio aqui do Bayern, né? E o outro jogador, né, interessante aqui é o próprio atacante Richarlison, que, cara, não deu muito certo no Tottenham ainda, né? Tem que render um pouquinho mais. Mas o time tem um bom treinador, tem o Johnson também jogando pela esquerda aqui, o Brennan Johnson, e eu tô com um pouco de esperança em relação a esse Tottenham, que, como eu falei, fez um jogo interessante diante do PSG, que é uma força muito grande. O Burnley, por sua vez, ele chega como todos os times de segunda divisão, né? Chegam cotados para o rebaixamento, né? Cotados para poder bater e voltar. E o Burnley, no momento, ele é o principal candidato a ser rebaixado novamente. O time perdeu um trio de jogadores importantes para a próxima temporada, mas são nada mais nada menos do que 13 chegadas para tentar aí fazer o Burnley permanecer. Então, um movimento ousado também dessa equipe nessa tentativa de ficar vivo na Premier League, que é a liga mais competitiva do mundo. O escopo do time é um 4-2-3-1, um time que fez 100 pontos na temporada passada. Então, alguma coisa positiva aqui esse time com certeza tem. De se destacar aqui, né, o Anthony pela esquerda, jogador interessante, Edwards
Cullen também um jogador interessante. E o Burnley, como eu falei, ele vai tentar jogar, obviamente, no contra-ataque. O Tottenham, a gente sabe que o 1,40 não vale. É um dos times que mais quebra combinadas, que mais quebra bets aqui. Mas, como eu falei, esses times que vêm de baixo, eles têm mostrado muita dificuldade de segurar times que estão numa rotação muito alta. Então eu vou tentar buscar aqui uma vitória do Tottenham ao vivo, 1,72, 1,80, que eu acho que já é interessante, tá? E acreditar numa vitória do Tottenham no jogo de estreia, um time que tem um DNA forte também, fez umas movimentações ousadas para esse campeonato e se mostra aí como uma das forças cogitantes aí, pelo menos, a brigar por uma vaga em Liga dos Campeões. Então o Tottenham acho que vence por 2-1, né? Porque 2-0 nunca é. Mas vamos ver aqui esse Tottenham nessa estreia. E para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Wolverhampton recebendo a equipe do Manchester City. Cara, esse Wolverhampton aqui, vou dizer para vocês, eu não sei não, viu? Não tô com o pé atrás não, tô com 2. A temporada passada foi uma temporada bastante titubeante dessa equipe, salva por alguns jogadores que não estão mais na equipe. Dentre eles, Matheus Cunha, que foi negociado para o United. Então, os Wolves, ele chega aqui numa situação complicada, não conseguiu vencer nenhum amistoso na pré-temporada. E o time ainda é cometido pela chamada maldição de agosto, já que desde que ele retornou à Premier League em 2018, o time só venceu um jogo de 20 partidas disputadas em agosto. É simplesmente um desempenho tenebroso. Tô na expectativa de ver a estreia do John Arias, né, contratado junto ao Fluminense para poder compor esse ataque, juntamente com o Larsen, que fez uma temporada interessante na temporada passada também. E outro jogador que veio do Fluminense é o André. João Gomes, um jogador que fez uma boa temporada passada também em relação ao Wolves. Pelo menos permanece na equipe, tende a ser o principal jogador aí desse time, mas cara, é um time limitado, tá? O Wolves tem uma janela de transferência aqui bastante comedida e o elenco não é muito robusto e isso para a Premier League aqui pode ser um risco grande, tá? O Wolverhampton que chegou a figurar entre os times da zona de rebaixamento no ano passado, esse ano aqui estou com um pezinho atrás, tá? Vai enfrentar logo de cara, né, para poder continuar a maldição de agosto, o Manchester City, que chega para essa temporada aqui querendo terminar de uma maneira melhor do que foi a temporada passada, que foi bastante decepcionante para o Manchester City, né, que no próprio Mundial de Clubes acabou caindo para o Al Hilal, na Premier League não conseguiu competir em muitos confrontos, perdeu também na Liga dos Campeões, então foi a segunda, na verdade, temporada do Guardiola no comando do City que ele não consegue títulos, sendo que a anterior a essa tinha sido a primeira. O time fez algumas movimentações interessantes aqui no mercado de transferência, com o Cherki chegando, e ele é realmente um craque de bola. Phil Foden comandando a direita, Marmoush para poder se estabelecer, agora fazendo a pré-temporada, e o Haaland comandando o ataque. E o City também foi acometido por algumas lesões na temporada passada, e o Rodri, inclusive, né, já vai desfalcar o time novamente aqui, pelo menos até setembro, já que ele se lesionou novamente. Mas o time tem aqui muitos jogadores de qualidade, muitos bons jogadores. O próprio Nico Gonzalez aqui que chegou ao time junto à equipe do Porto, né? E o Reinders também, ele que estava no Milan e já chega aqui para poder compor esse meio-campo. É um time muito bem treinado, fisicamente forte e o início de temporada do City geralmente são muito fortes. Então eu acho que o City vem aqui para poder vencer e vencer de certa forma até. Arrisco eu, embora City e Tranquilidade não tenham andado junto nos últimos anos, eu acho que o City vem aqui para poder vencer e cumprir o handicap aqui diante do Wolverhampton. Mas, jogo fora de casa, estreia e tudo mais, eu vou nesse handicap -1, que reembolsa aqui em caso de empate, beleza? E vamos embora, pessoal, falar agora de Brasileirão. E hoje, como eu falei pra vocês lá no início, o convidado especial. Ele que já estreou no nosso canal, já mandando uma dica aí de Premier League, mas hoje ele veio aqui pra poder falar de Brasileirão, que é também uma especialidade dele. Então primeiro vocês vão dar o like aqui, porque ele mandou a dica de cartões aí do Bournemouth, e dá mais like ainda, porque hoje ele vai mandar várias dicas pra vocês aqui. Eu tô aqui com o Luiz Henrique, conhecido como SharesBet. E aí, Luiz, prazer ter você aqui contigo nas nossas análises, e vamos embora falar com essa galera sobre Brasileirão hoje. Fala, galera da QA, meu nome é Luiz Henrique, mais conhecido como SharesBet, e vamos analisar os jogos do Brasileirão deste sábado. Então vamos embora, pessoal, começando a analisar o primeiro confronto do dia, jogo do Fluminense contra o Fortaleza. E como que chega o Fluminense nesse jogo aí, Shares? O Fluminense é bastante desfalcado para essa partida.
O Fluminense está tratando a Sul-Americana como uma prioridade, então vai preservar alguns dos seus atletas, além de ter muitos atletas lesionados, como o Thiago Silva. O Inácio tomou cartão vermelho, então não joga. Então o Fluminense vai chegar com a zaga bem fraca para essa partida, o Manuel e o Davi, que vem da base do Fluminense. Fortaleza também chega desfalcado, também pensando em Copa, e o time que está na parte de baixo da tabela, né? A gente olhar aqui a tabela de classificação, a gente vê o Fortaleza aqui na zona de rebaixamento, ainda assim o time pode ter um time alternativo com vistas aí a tentar se classificar na Copa Libertadores, que é uma competição muito importante. Eu não sei se o Fortaleza tá fazendo certo não, porque esse time não chega na Libertadores e também se ficar dando bobeira vai acabar caindo aí também no Brasileirão, tá? O time que tem um ataque muito fraco, são só 18 gols marcados, 29 gols sofridos, e desempenho fora de casa do Fortaleza também é muito ruim no geral, nenhuma vitória, 4 empates e 4 derrotas. Ao mesmo tempo, pegar um Fluminense em casa aqui eu acho um pouquinho temeroso por conta de todos esses desfalques que o Fluminense ensaia para a partida. Como o time do Fluminense chegar bastante modificado, eu geralmente, quando vou pegar algum palpite é em finalizações ou em cartões amarelos, mas dessa vez é o menos de 10,5 escanteios. O Fluminense e o Fortaleza não é um time que gera bastante escanteios, e a linha de 10,5 bateu bastante no Fluminense joga em casa. Então, acho que essa é uma linha que tem valor para essa partida. A gente está vendo aí na tela as estatísticas dos escanteios, né, de Fluminense e também do Fortaleza. 30% só dos jogos do Fluminense e 40% dos jogos do Fortaleza tiveram mais de 10 cantos e meio. Esse time alternativo do Fluminense contra o Bahia, ele fez só 2 escanteios. O jogo terminou com 10 cantos no total, ou seja, a dica bateria. Isso por conta de 8 escanteios do Bahia que jogava em casa nessa situação. Então, a linha de cantos aqui parece interessante também, até porque nesse estilo de jogo, pelo menos na minha visão, não sei se você concorda, quando um time está numa situação complicada como o Fortaleza, se ele faz o gol, ele senta absurdamente em cima da vantagem. Assim como vai ser caso o Fluminense faça um gol, quebrando muito o jogo, catimbando, então é um jogo que tende a ser muito preso mesmo. A linha de gols aqui de menos 2,5 eu nem acho tão ruim assim, só que o Fortaleza toma tantos gols que fica um pouco temerário, mas aqui ó, menos 2,5 também 40% dos jogos. Fique de olho nesse mercado se você for um apostador de gols, e a dica do canal aqui desse jogo para essa primeira partida, menos de 10,5 escanteios, beleza pessoal? A gente vai agora para o segundo jogo do dia, que é o jogo do Ceará contra o Bragantino. O Ceará que está aqui na 12ª colocação. O Bragantino despencando na tabela aí, chegou a ser terceiro e agora tá em 8º aí. 5 partidas apenas perdendo no Brasileirão. O Ceará também não tá bem. São 2 times que podem chegar até a disputar um rebaixamento. Então é um jogo bastante importante para os 2 times. Em termos de escalação, o Ceará vai ter a volta aqui importante do Pedro Henrique, que se recuperou de uma virose, mas por outro lado o Fernandinho, mais uma vez, vai desfalcar o time, assim como o Fernando Miguel. Boas notícias pro lado do Ceará são alguns reforços, atacantes Rodriguinho e Paulo Baia e também o volante Zanocelo estão regularizados. Do lado do Bragantino, que chega aqui nessa sequência muito ruim, Xeres ressaltou 5 jogos de derrotas seguidas no Brasileirão, mas são 7 no total, somando os 2 da Copa do Brasil. Então, o Bragantino realmente pegou o elevador para poder descer na tabela. Pelo menos para o jogo de hoje, o time vai ter aqui algumas voltas para essa partida, né? O Matheus Fernandes, ele volta, e também o Vanderlan chegou aí do Palmeiras e deve estrear, tá? O Eric Ramírez e o Eduardo Sacha, que estavam suspensos, também voltam para este confronto, para um jogo aqui que é um cenário um pouco de desespero dos 2 times, né? A situação do Ceará não é a mais tranquila no campeonato, porque a sequência não é muito boa. O ataque, eu vou até fazer um asterisco aqui, porque eu vou até mandar primeiro a minha bet para vocês, que esse ataque aqui diante do Ceará não ter feito um gol é um crime. Então é um tipo de análise, pessoal, que é o seguinte: embora os gols do Ceará não tenham saído em algumas partidas, as finalizações e expectativas de gols do Ceará, elas são mais altas do que os números na minha visão. Então eu vou recomendar para vocês aqui, pessoal, o mais de 1,5 gols ao vivo, tá? Essa estratégia padrão que a gente tem aqui no canal, deu 1,80, a gente pega, contando tanto com gols do Bragantino, que tem um bom ataque, que volta com jogadores importantes hoje, que quer se recuperar dessa sequência negativa,
negativa, quanto com gols do Ceará, que dentro de casa foi muito forte na competição, mas não vem numa sequência boa e tem um viés de melhor aqui. São dois times que não têm muita confiança para poder pegar. O Ceará que não venceu os últimos 4 dentro de casa, como que pega esse time no maior de 2, mas como que pega também alguma coisa de um Bragantino que não tá vencendo absolutamente ninguém. Já no mercado de gols aqui eu gosto, ó, 60, 70% dos jogos, 2,5 já tá muito esticado mesmo, mas com 2 ataques que marcam e sofrem gols aqui, acho que essa é uma boa pedida. A minha dica para esse jogo vai seguindo o mercado mais alternativo, que é o de cartões. Vai ser um jogo brigado, vai ser um jogo em que as duas equipes vai travar muita falta, o árbitro tem uma média muito alta de cartões amarelos e por isso a minha dica é mais de 4,5 cartões amarelos. A gente tá vendo aí as estatísticas também, 80% dos jogos do Ceará com mais de 4 cartões e meio e 60% do Bragantino também com mais de 4 cartões e meio. Nos últimos 5 jogos do Ceará jogando dentro de casa, teve mais de 4,5 cartões amarelos em todos os jogos, e o Bragantino jogando fora de casa, nos seus últimos 5 jogos, tem uma média muito alta de cartões amarelos. Pô, tá tendo um expulso no jogo do Bragantino todo jogo, né? Então se tiver um expulso já é metade do caminho já andado aqui já. Bom, pessoal, a gente vai agora pro jogo do Vitória contra o Juventude. E, cara, que esquisito, né? Porque, assim, é Vitória. Mas eu não sei se essa odd aqui tá boa, né? O Vitória, ele tá desempenhando um futebol um pouco melhor. Ele é um time bastante digno, tanto é que ele só perdeu 3 dos últimos jogos. O grande problema do Vitória é que ele empata demais, né? Acho que é um dos males de ter aí o Fábio Carille como treinador, né? Porque é um cara muito defensivo mesmo. E aí se faz 1-0, se retranca para poder ganhar e às vezes acaba tomando um golzinho no final. Em termos de escalação hoje, o time mais uma vez tem alguns desfalques, tá? O Zé Marcos e o Ronald Lopes estão suspensos, mas o PP e o Eric estão disponíveis novamente aí para poder compor esse time. Eu quero destacar o Lucas Arcanjo, o goleiro tem feito uma temporada muito boa, tá? Um goleirão muito bom. E à frente vai ter Eric, Osvaldo e Renato Kaiser. Tem um detalhe, né, no Juventude, que o novo técnico do Juventude é o Thiago Carpini, que é o ex-treinador do Vitória e conhece muito o Vitória. Então acho que esse jogo vai ser bastante travado em faltas, vai ser bastante lutado, pode ser um empate. Vai ser um jogo interessante. E além da chegada do novo treinador, Juventude trouxe uma barca de jogadores aí para poder tentar reforçar esse time e escapar dessa zona de rebaixamento. Dentre eles, o goleiro Jandrei, o que automaticamente já coloca um gol pro lado do Vitória aqui nesse jogo, né? Outras novidades aí são o lateral direito Igor Formiga e o atacante Rafael Bilu. O time do Juventude é um time que é muito aguerrido, mas ele peca um pouco na limitação técnica dos seus jogadores. À frente deve ter o Gabriel Veron, ele está fazendo até alguns jogos interessantes, o Enio, ou o Nenê, e também o Gabriel Tagliari. Os desfalques ficam por conta aí, né, do Gilberto, que vinha sendo um dos principais atacantes da equipe, principalmente nos jogos em casa, e também do Marcos Paulo. Ambos aí estão indisponíveis para o confronto de hoje. Essa dupla vai se juntar ao meio-campista Lucas Fernandes, que também se recupera de lesão, e do lateral direito Everton e do Rodrigo San. Rodrigo San também um zagueiro aí que tinha participação importante nesse Juventude. Pessoal, eu tô inclinado aí no Vitória aqui nesse jogo, tá? Mas eu quero trazer esse jogo um pouquinho pro live, porque tem 2 pontos aqui que me colocaram com o pé atrás. Primeiro, essa questão do treinador do Juventude ser um cara que conhece bastante esse time do Vitória, então tende a saber neutralizar as ações. Segundo ponto aqui, que eu achei essa cotação do Vitória um pouquinho baixa, cara. 1,70 para um time que praticamente não ganha jogos, eu achei um pouquinho arriscado. Eu não sei se o Xeres tem dica para esse jogo não, mas eu vou trazer para o live, tendo a enviar o menos 0,25 do Vitória, mas quero confirmar aí a pressão no confronto ao vivo. Eu acho que também concordo, o Vitória pode sair vencedor nessa partida, ainda mais por estar enfrentando o Juventude que até agora não ganhou fora de casa, são só derrotas jogando fora de casa. Então, acho que o Vitória vai aproveitar essa fragilidade de Juventude e vai ganhar o jogo. Mas a minha dica é o mais de 4,5 cartões. Ambos os times têm uma média de faltas muito alta, chegando a 30. E o árbitro que vai apitar essa partida é o Paulo César, que no Brasileirão tem uma média de 6 cartões por partida. E a linha está em 4,5. Então, a minha dica é o mais de 4,5 cartões nessa partida. Só para pontuar vocês, pessoal, em relação a esse menos 0,25, eu fico com receio mesmo, porque olha só, o Vitória só ganhou 2 jogos em casa e o Vitória não tem uma média muito alta de gols, então se a gente sai atrás nesse cenário, a gente fica muito em risco para poder perder metade da bet, né? A gente vai torcer para poder empatar, para poder perder sua metade. Eu sei que o Juventude não ganha de ninguém aqui fora de casa, mas a questão não é o Juventude, a questão aqui é que o Vitória também não faz valer uma cotação de 1,70, então esse jogo é realmente para poder trazer para o live, a nossa dica pré realmente é no mercado de cartões.
cartões. A gente vai seguir em frente aqui ao Sport contra o São Paulo, e eu já disse para vocês aqui que eu achava que o Sport não era tão ruim assim quanto o desempenho na tabela de classificação. E com essa vitória diante do Grêmio aqui, eu acho que o Sport pode até engrenar um viés positivo, muito porque hoje ele vai ter boas chances diante de um São Paulo, que embora seja um time aqui forte, que venha numa sequência boa, como a gente está vendo aqui nos resultados recentes, a tendência é que coloque a garotada toda. Por quê? Porque está envolto a disputa, né, da Copa Libertadores. São Paulo que foi abençoado pelos deuses aí com o time perdendo 2 pênaltis e agora tem que sacramentar a classificação dentro dos seus domínios. É totalmente possível, mas em se tratando de São Paulo é sempre arriscado. Cara, o Sport, ele mudou todo o ambiente do clube, porque há uns dias atrás a torcida estava protestando contra os jogadores, dando tapa no peito, e depois da vitória contra o Grêmio, o time do Sport foi recebido com festa no aeroporto. Então, o Sport chega para essa partida com a esperança de vitória, de reacender para lutar contra o rebaixamento. Mesmo que pareça impossível, esse time do Sport é bom. Trouxe vários reforços bons que querem jogar, como o Derek Lacerda está se destacando. A gente até comentou antes aqui de começar a gravar, né? Tava mal de 6,30 pro Derek Lacerda marcar um gol nesse jogo. Eu achei muito alto, cara. A gente vai falar depois do mercado de finalizações, mas é uma coisa que não pode deixar passar, assim, um atacante, odd 6 para poder marcar gol, eu achei realmente muito alto. E pode ser a segunda vitória do Sport, tende a ser a segunda vitória do Sport, e o Sport vai pressionar muito, então é uma partida para o Sport ganhar. O Sport vai ter a mesma escalação do último confronto, tá? A primeira vez que o time consegue repetir a sua escalação. O Sport, como eu falei, ele vem numa sequência que um viés de melhora, né? Apesar de só uma vitória, ele conseguiu um bom jogo diante da equipe do Bahia, ele fez um bom jogo de recuperação diante do Vitória também, então o cenário para o Sport, ele se ensaia um pouco melhor. E a situação hoje, ela é simplesmente perfeita diante do São Paulo, que, como eu falei, tende a poupar muito jovens jogadores, goleiro João Pedro, zagueiro Igão, meia Pedro Ferreira, lateral Nicolas, todos viajaram com a delegação e alguns deles nunca atuaram como profissional. Então, por mais aqui que o São Paulo tenha resultados recentes muito fortes, não é esse São Paulo aqui que a gente vai ver atuando hoje. A gente vai ver um São Paulo muito modificado. Então a gente tem Yang, Alan Franco, Igão, Sabino, Mike, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho, Patrick, Ferreira e André Silva. Ferreira que pode ser substituído pelo Tapia ou André Silva fazendo com o Dineno. Então, assim, é um Sport realmente muito desfalcado. Eu peguei na abertura o mais 0,25 do Sport, mas eu não posso mandar isso pra vocês agora porque já caiu bastante, tá pra perto de 1,50. Eu vou deixar aqui pro canal, pessoal, um empate anula do Sport, que eu acho bem interessante, porque eu acho que esse time pode criar e a gente fica defendido em caso de empate também nessa dica. Cara, a Ilha do Retiro vai estar lotada, vai ter pressão do Sport para ganhar, porque vai ser como se tivesse uma obrigação contra o time do São Paulo, todo desfalcado. Então, a minha dica para esse jogo é para o Sport ter mais escanteios que o São Paulo. Essa dica eu achei muito boa também, quando você veio com ela eu achei o ouro. Primeiro que o São Paulo, mesmo titular, tem uma média baixa de cantos marcados e a média de cantos sofridos do São Paulo fora de casa também é muito alta, que casa ainda com a média do Sport para ter mais escanteios. Eu acho que quando você passou essa dica, que todo mundo focou nas linhas de handicap tradicional do Sport, tanto que virou já o mais 0,25 já virou empate anula e o pessoal simplesmente esqueceu desse mercado de cantos, tá? Então peguem rápido aí, porque esse mercado, ele realmente tá muito bom e é uma dica aí garimpada. Charles veio com umas dicas muito boas hoje, você pode ver que tudo que a gente tá passando de dica estatisticamente muito embasado, então assim, os palpites bons, eu acho que vai vir um gabaritinho, tá? E para poder gabaritar, né, a gente tem que ir pro último confronto aqui, que é o jogo do Corinthians contra a equipe do Bahia. Esses dois times estão envoltos aí numa rivalidade por conta da negociação de um jovem jogador do Corinthians, né, o Cauã. E aí tá aquela briga, porque o Corinthians falando que aliciou, que o Bahia quer mandar pro City, não sei o quê. E os torcedores hoje meio que exigem uma resposta do Corinthians para poder botar o Bahia no que eles acham que é o lugar do Bahia, embora o Bahia seja um time muito grande. Cara, bobeou, dançou no futebol, acho que o Corinthians deu mole aqui, tá? Corinthians chega aqui com uma moral muito grande, né, por conta da classificação diante do Palmeiras na Copa do Brasil, mas perdeu um jogo diante do Juventude aqui, então o Corinthians, ele vira a chave. Mais do que isso, o Corinthians, ele tem problemas em termos de escalação, e um problema muito grave, que é a ausência do seu principal jogador, que é o Yuri Alberto, lesionado e
fora por conta de uma cirurgia. Além dele, Memphis Depay, outro jogador muito importante do lado ofensivo, está machucado, assim como o Romero, que está suspenso. A tendência aqui é que o Guinegão faça dupla com o Kaique, já que o Thales Magno, que vinha tendo algumas oportunidades, não está agradando, então Héctor Hernandes e Vitinho, apresentados nessa semana, estão buscando condicionamento. Então vai um Corinthians meio baleadinho aí para poder enfrentar um Bahia que chega com a classificação na Copa do Brasil, mas com resultado amargo diante de um Fluminense muito fragilizado, tomou 3 gols. O Bahia também não chega muito forte não, né? O time do Bahia é um time organizado, mas tem alguns desfalques importantes também, como Eric Pulga e Everton Ribeiro. Eu acho que essa partida se dá mais pela fragilidade do Corinthians, porque vai jogar com Guinegão e Kaique no ataque, André Romero não joga. Então, eu acredito até no favoritismo do Bahia para essa partida, mas o problema é que o Corinthians é muito forte dentro de casa, não perde dentro de casa, só que está muito desfalcado. Então a minha dica para esse jogo, pelos desfalques do Corinthians, o Corinthians está tendo muito desfalque recentemente, e isso tem resultado num baixo número de finalizações nos jogos do Corinthians. A média do Corinthians está baixando muito em finalizações, e a minha dica para essa partida é ao menos de 25,5 finalizações da partida. A média do Corinthians de finalizações nos jogos do Corinthians está em 23,6, do Bahia ainda mais baixo, 22,6, e o Corinthians tem essas dificuldades, né, principalmente quando não joga os seus jogadores, justamente de criação. É mais um jogo que também, esse jogo tem grande chance de ser um sangue nos olhos, sabe? De sangrar mesmo, jogo de 9 horas da noite, de sábado, tem a tendência de ser um jogo realmente muito ruim, não pelo potencial dos times, que eu acho que daria um jogo muito bom, que pode inclusive ser um jogo de Copa do Brasil aí, entre o Corinthians 100% e um Bahia 100%, com Everton Ribeiro, com o Pulga do lado do Bahia, e do outro lado do Corinthians com o Depay, com o Yuri Alberto, com o Garro, fica um Corinthians muito forte. Mas, com a ausência desses jogadores, cai muito o poderio ofensivo de ambas as equipes. E aí fica muito arriscado pegar qualquer um dos lados, né? Porque se você tem muitos desfalques no lado ofensivo, se você toma um gol, você fica numa situação muito complicada. Até porque, olha só o Corinthians. Se o Corinthians tomar um gol aqui, como que a gente vai buscar uma virada com um time que tem uma média de 0,9 com os titulares? Já o Bahia, ele tem uma média mais alta aqui, mas os jogadores principais que fazem esses gols ou que criam essas chances também não estão presentes. Então a gente vai ficar aí com esse menos de 25,5 finalizações aqui nesse jogo, que parece bem interessante. E a gente encerra, assim, a participação do Xeres nos jogos de hoje do Brasileirão e no nosso vídeo. Eu quero agradecer a você pela presença, muito maneiro, um pouquinho nervoso aí pela estreia, mas você vai ser figurinha frequente aqui e eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante do embasamento das suas dicas. Eu queria deixar o espaço aberto para você divulgar as suas redes também, os seus canais. A gente vai fazer uma parceria bem legal aqui, espero que seja o primeiro de muitos vídeos que a gente grave juntos. Eu que agradeço pelo espaço, é um sonho estar aqui na QA. Então, se vocês quiserem me acompanhar, é só pesquisar lá XeresBet, que vai me achar no Instagram, no YouTube, no TikTok, em qualquer lugar. No canal do Tiquinho também, que a gente tá mandando umas dicas suas lá, como a gente fez hoje. E essas todas aí, só filé que você trouxe pra gente. Realmente eu gostei bastante das dicas que você enviou. Como eu disse, eu acho que tem chance de vir aquele gabaritozinho aí, viu? Tô quase mandando uma dica, uma combinadinha, juntando tudo isso aí, que o pessoal gosta das combinadas, beleza? Pessoal, vou finalizar aqui agora com as dicas do Brasileirão, mas não vai ter o Xeres, você vai encontrar ele nos links aqui do primeiro comentário fixado. Valeu! No Brasileirão da Série B, pessoal, o único jogo que eu vou fazer aqui é o jogo do Remo contra o Botafogo de São Paulo. O Remo, ele tá aqui na 5ª colocação, olhando aqui uma classificação para a Série A, que seria muito legal ver o Remo de volta à Série A, tá? Eu realmente estou bastante animado, embora o Remo aqui, ele venha aqui de alguns resultados titubeantes, né? Só 3 vitórias nos últimos 10, 2 delas fora de casa, e esse que foi um dos times mais fortes dentro dos seus domínios, não vive um momento muito bom dentro de casa, não. Perdeu o último jogo diante da Ferroviária aqui, e o time quer ser um pouco mais competitivo, né? O Remo, que tem um time que faz muitos gols, a gente inclusive ganhou no handicap dele diante do América, na nossa última bet aqui, né? Vamos ver como é que ele se sai diante do Botafogo. O Botafogo, para mim, é um dos piores, se não o pior time dessa Série B. Acho que ele vai ser rebaixado, acho muito limitado e acho o Botafogo aqui um adversário muito frágil, que
produz pouco ofensivamente, então assim, eu vou recomendar nesse jogo, pessoal, não vou nem me alongar demais, menos 0,25 do Remo ao vivo, um time que faz muitos gols dentro de casa, que se defende bem, que consegue pressionar os adversários, diante de um time que marca muito poucos gols, média de 0,6 aqui, sofre muitos gols, então assim, acho que o Remo aqui é para poder espantar o fantasma da má fase, colocar como postulante aqui a time de subir de divisão mesmo, um time que joga bem fora de casa, vem numa sequência forte, então eu vou nesse menos 0,25 diante de um Botafogo que não assusta praticamente ninguém, beleza, pessoal? Vou deixar para vocês aí uma odd alta diretamente do nosso grupo de especiais do Jonathan Daut, já acertamos odd 30, 40, 50, 64, duas vezes odd 101. Tem um tempinho que a gente não bate uma odd alta, tenho que dizer para vocês, mas quanto mais tempo a gente tá sem acertar, mais perto estamos de acertar a próxima. Então, pode ser muito bem nesse final de semana. E essa é uma dica que a gente trouxe direto de lá para vocês aí no jogo do Aston Villa contra o Newcastle, beleza? Eu vou deixar também uma odd 13 para vocês no jogo do Ceará contra o Bragantino, com 2 finalizações a gol do Pedro Raul, 2 do Sacha, os principais jogadores, e para ambos os times marcarem um gol. O mercado de ambas marcam aí, é interessante para este confronto, tá? E essa odd 13 também é bastante interessante, beleza? Mais dicas de supercotações, finalizações, tripla de artilheiros, vai estar tudo lá no meu grupo, lá gratuito, e o link está no primeiro comentário fixado, beleza? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.